comigo lá em Mateus capítulo 6. Quem trouxe a Bíblia, pega a sua Bíblia. Pode colocar também aqui. Livro de Mateus capítulo 6. Mateus 6. Ok? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Quero ler com você do verso 9 até o 15. A gente vai falar sobre oração. O tema é aprendendo a orar com Jesus. Quantos querem aprender com Jesus aqui? O maior professor da Bíblia é Jesus. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Posso ler aqui? Posso fazer a leitura? O 9 diz assim: portanto vós orareis assim. Espera aí, gente. Acho que eu anotei alguma coisa errada aqui. Eu quero ler a partir do 5 até o 15, ok? 5 até o 15, vai lá no 5 comigo. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vã repetições como os gentios, que pensam que por muito falares serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois o vosso pai sabe o que vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vos perdirdes. Antes de pedir, Deus já sabe o que você precisa, amém? Verso 9: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Até aqui, amém? Feche teus olhos, quero orar com você agora. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado por esse texto, obrigado pelo capítulo de Mateus, ó Pai, o capítulo 6 de Mateus. É um texto, ó Deus, o Senhor nos ensina sobre oração, o Senhor chama a nossa atenção sobre a oração, e o Senhor dá um ensinamento, o Senhor traz um ensinamento, uma explanação, ó Pai, sobre a oração, sobre como orar, o que não devemos orar, como devemos e como não devemos orar, Senhor. Nós queremos aprender da tua palavra, nós queremos aprender da tua mesa, Pai. Abre o nosso entendimento nessa manhã, fala conosco, ministra em cada coração, ministra em cada vida, ajuda-nos, ó Pai, ajuda, abençoa o teu povo. Nós queremos crescer em ti, Pai, crescer na graça, crescer no conhecimento e no entendimento da tua palavra, Senhor. Obrigado. Quantos podem agradecer ao Senhor nessa manhã? Quantos aqui são gratos a Deus? Você sabe que até hoje muitos de nós, muitas vezes, eu e você, não sabemos orar. A gente não sabe orar, sim ou não, gente? A oração modelo, a oração do Pai Nosso, foi um pedido.
né? Se você ler no outro texto aqui, os discípulos pediu para o Senhor: ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar. E você sabe que tanto Jesus como o Espírito Santo, ele nos ajuda. Quem quer ser ajudado por Jesus aqui? Eu peço ajuda, vou confessar aqui para vocês, eu peço ajuda para Jesus todo dia. Todo dia eu conto com Ele, eu já acordo pedindo a graça, a companhia dEle, a graça dEle, a direção dEle na minha vida. E aqui ele dá uma lição para nós: o que você deve pedir, o que você não deve pedir, a forma que você não deve orar de jeito nenhum, né? E como que você deve orar, o que você tem que colocar nas suas orações, o que você tem que colocar diante de Deus quando você for orar. Uma das coisas, irmãos, eu estava lendo, eu anotei aqui Provérbios, Provérbios de Salomão, ele fala o seguinte: não chega diante de Deus fazendo voto. Sabe, quando você for orar, tem gente que entra na casa de Deus e já sai fazendo voto, promete um monte de coisa. Deus, conta comigo, Pai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Salomão falou assim: não faça voto de tolo. É uma coisa que você não vai fazer para Deus. Não vem. Quantos crê que Deus é o Deus Todo-Poderoso? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. Ele está entronizado, sentado no trono. Ele é muito maior do que nós. Você não está falando com Jair, você não está falando com Deus Todo-Poderoso quando você vai orar. Então, se você não vai cumprir alguma coisa, não faça um voto de tolo. Deus não se agrada de tolice. Eu estou pregando primeiro o que você não deve fazer na tua oração, amém ou não? O texto aqui fala que Deus já sabe o que você precisa antes de orar. Sabe? Deus já sabe o que você necessita. Deus conhece as tuas necessidades. E eu preciso orar com sabedoria. O Tiago fala assim: pede e não recebe porque você pede mal. Meu Deus do céu, tem oração na minha vida que eu já pedi mal. Você pede, tem gente que pede e não recebe porque pede mal, né? E a gente muitas vezes ora errado. E Jesus aqui, ele está ensinando como você deve se comportar diante do Rei dos Reis. Primeiro, ele é o Rei dos Reis. Eu preciso saber que ele é o Senhor. Amém ou não? Oração de hipocrisia, irmãos, para Deus, o que Deus mais assim abomina é quando a gente é hipócrita. Ele pega os seus discípulos e fala: ó, está vendo os fariseus aí? Está vendo essa turma tudo aí? Eles são hipócritas. Eles são mentirosos, né? Eles querem enganar eles mesmos. Então não seja. Ele está falando para discípulos. Quantos discípulos nós temos aqui de Jesus? Ele está falando com um discípulo aqui: não seja como os hipócritas, como os fariseus, né? Vamos tirar da nossa vida todo o farisaísmo, tudo aquilo que a gente fica falando para Deus que vai fazer e não faz nada, sabe? E Deus, ele abomina, ele não, sabe, Deus não se agrada daquele tipo de oração, oração de tolo. Muitas vezes quantas vezes na nossa vida a gente foi tolo? Sim ou não, gente? Sim ou não? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente fica tentando enganar alguém, enganar uma pessoa. Vira para o teu irmão e fala: não tem jeito de enganar Deus, irmãos. A gente vai ver uma lista de coisas aqui. Mas você sabe que eu vou orar, às vezes eu dou uma sentadinha. Tem oração que eu começo pedindo perdão. Eu falo: nossa Deus, misericórdia, eu errei. Tem vezes que eu já começo. Você precisa ter sabedoria para orar. Você está diante do Todo-Poderoso, amém ou não? Eu quero que as minhas orações sejam atendidas. Quantos querem? Então eu preciso orar com sabedoria. Aliás, eu preciso até de sabedoria. O Tiago fala: peça sabedoria, que ele te dá sabedoria. Você precisa ter sabedoria para orar, amém ou não? O versículo 6, ele fala assim, o 6:6, né? Nós estamos aí no capítulo 6, olha o que fala no 6.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Eu quero te falar uma coisa, a oração ela tem recompensa. Amém ou não? Esse texto, eu gosto desse texto de Mateus aqui, que ele fala de 3 tipos de recompensa. Vamos ser honestos aqui. Quantos gostam de ser recompensado? Ainda mais de Deus, né? Quando Deus te dá uma recompensa. Ele fala de 3 coisas que tem recompensa aqui. É quando você é generoso, reparte. A generosidade ela tem uma recompensa diante de Deus. Deus vai acumulando lá. Quando Cornélio, o anjo visitou Cornélio, falou: ó, as tuas esmolas, as tuas orações e as tuas esmolas subiram diante de Deus. E quando a coisa sobe, Deus manda a bênção de volta. Amém ou não? Aí o anjo veio por conta daquilo que subiu. O que está subindo da minha vida, da sua vida? O pecado também sobe, irmãos. A Bíblia diz que o pecado de Sodoma e Gomorra subiu até Deus. E Deus falou: agora ele mandou um anjo para destruir, né? E as orações e as esmolas subiram. Então, 3 coisas que ele fala de recompensa. O jejum tem recompensa, a oração tem recompensa. Capítulo 6 ele fala de 3 tipos de recompensa. Teu pai que vem em secreto te recompensará. Teu pai que vem em secreto te recompensará. Não precisa nem sair falando o que você fez, o que você não fez, né? E eu quero recompensa, né? Eu quero, quando eu orar, eu quero que a minha oração, no mínimo, seja atendida. Quantos querem que a tua oração seja atendida? Então a primeira chamada aqui que ele dá para a gente aqui, o primeiro alerta que ele dá, né? Aqui no versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas esquinas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tem 2 tipos de galardão. Se eu fizer alguma coisa para aparecer para vocês ou para as pessoas, se eu tentar me aparecer, meu galardão já está aqui. Quantos concordam comigo? O pastor Jair está se achando ali e tal. E aí Deus só dá uma olhada e fala: bom, essa pessoa vai dar tapinha no ombro dele ali e já está recompensado. Quantos quer essa recompensa? Quantos não quer isso? Quantos quer a recompensa de Deus? Então o que os fariseus faziam? Eles colocavam as rouponas. Eu usava aquelas vestes antigamente, né? Aquela roupa bem brilhante, aquele negócio mais chique assim. E chegava nas esquinas das ruas. Oh Deus de Isaac, Abraão e Jacó, aleluia. Você pode até orar bonito assim, não tem problema. Mas se for para as pessoas verem, os fariseus faziam isso, irmãos. Os fariseus tinham aquela... E Jesus está falando aqui que a recompensa deles, as pessoas olhavam e falavam: nossa, o cara ora bonito, rapaz. E a recompensa dele ficava aqui na terra. Os homens elogiavam ele. Mas Jesus deu uma dica, falou: de repente você ora diferente, você pode entrar no teu quarto, né? Não precisa nem entrar no teu quarto, você pode ajoelhar aqui numa cadeirinha ali, orar em pé, orar andando, você pode orar em língua, você pode orar. Mas se essa oração for para Deus, irmãos, os céus vai abrir na tua cabeça, amém ou não? Se essa oração que eu estou fazendo, ela é para Deus, primeira coisa, eu tenho que me desarmar de tudo, da mentira, da hipocrisia, né? E às vezes você tem que chegar diante de Deus e falar: Deus, eu tenho sido mentiroso, eu tenho agido com hipocrisia, o Senhor me perdoa. Acho que cada um aqui tem que saber como que você vai entrar diante de Deus, para Deus ouvir a tua oração, amém, gente? Para Deus ouvir. Deus ouvir. Hoje mesmo eu estava aqui e falei: Deus, eu não sou digno. Vou falar a oração que eu fiz aqui. Mas através do sangue do teu filho, aqui no meio do louvor eu falei: eu vou entrar na tua presença agora. E eu entrei. Quando vocês entraram na presença de Deus através do louvor? Através do sangue.
Deus olha para você, Ele vê o sangue do Cordeiro. Você quer orar com sabedoria? Não vem orar, o Jair, eu, né? A Bíblia fala de 2 homens que foram orar junto. Quem já leu essa parábola? 2 homens que foram orar junto, o fariseu e o publicano. O fariseu, irmãos, o publicano chegou e pôs a cara no chão e batia no chão. Eu sou um pecador. Eu sou pecador. O Senhor tenha misericórdia de mim. O publicano, ele se humilhou o tempo todo. E o fariseu, quem lembra do fariseu? Como que foi a oração do fariseu? Quem já leu essa parábola? Jesus contou essa parábola para ensinar a oração. O que o fariseu orou? Quem lembra? Graças te dou, ó Deus. Ele começou bem, começou agradecendo. Porque olha o eu, porque eu não sou como esse publicano aí. Eu dou os dízimos de tudo que eu possuo. Quem já leu essa parábola aí? Está correto isso aqui, não está errado o que ele faz. Mas olha o eu jejuo 2 ou 3 vezes na semana. Quem aqui está jejuando 3 vezes na semana? Cara, esse fariseu, ele ganhava de muitos de nós aqui. Fiel, dizimista, cara de jejum. Mas quando eu coloco o meu eu, quando eu me justifico a mim mesmo, eu perco tudo o meu trabalho que eu estou fazendo. Eu sou justificado pelo sangue. Então a oração correta é isso: Senhor, eu venho na tua presença, não sou digno, como o publicano. Eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, mas através do sangue do teu filho, eu venho na tua presença nessa manhã. Essa é a oração que eu e você tem que fazer, amém ou não? Ninguém aqui é digno. E quando você se humilha, você é exaltado. E a Bíblia fala que esse fariseu foi falando. Ele falou, não sou como os demais homens. Olha só, eu sou o cara. Ele falou, eu não sou como os demais. Eu não sou como esse publicano. Eu sou isso, eu sou aquilo. E aí a Bíblia fala que a oração desse homem não passou do teto. Porque Jesus fala na parábola que ele justificou a si mesmo. Mas o outro buscou a justiça de Deus. Ele chegou com arrependimento. Ele chegou com quebrantamento. Ele pôs a cara no pó. E eu e você, nossa oração, a gente tem que pôr a cara no pó. Amém ou não? Entender que nós não somos nada. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Nós somos dependentes de Deus. A Bíblia fala que até o Espírito Santo dá uma ajudadinha na gente. Nós não sabemos orar como convém. O Espírito ajuda nas nossas fraquezas e Ele intercede por nós, através de nós, amém ou não? Quantos querem ajuda do Espírito Santo aqui? Eu acabei de falar, quem quer ajuda de Jesus, agora quem quer ajuda do Espírito Santo? Né? Que é uma das pessoas da Trindade. Ele nos ajuda a orar em línguas. Ele nos ajuda porque nós nem sabemos orar como convém. Então eu busco ajuda também do Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai te ajudar a orar. Se você não é batizado no Espírito Santo, Ele vai te batizar. E para você orar em línguas, quando você ora em línguas, você edifica você mesmo, amém ou não? Quando você ora em línguas, você ou alto ou baixo, quando você sai orando, andando, profetizando, em línguas, você edifica a si mesmo. E essa também é uma oração importante que a igreja precisa fazer. Nós precisamos aprender a orar dessa forma, amém? Versículo 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, teu pai te recompensará. Vira para o teu irmão e fala, Deus quer te recompensar. E ninguém nem precisa saber. Se você orar num lugar quietinho, só você e Deus, melhor ainda. Versículo 7 agora. Diga comigo, vãs repetições. Sabe quando você decora umas orações e fica, né? E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Tem gente que decora umas rezas, umas orações, e ora todo dia ali, Presta atenção. Tem coisas que eu estou perseverando. Eu oro todo dia por aquilo.
mas eu não faço daquilo uma reza, né? Porque a pessoa pensa que por muito falar ela vai ser ouvida e fica tão... E quando eu não conhecia a Deus, eu rezava, eu orava ao Pai Nosso e fazia umas rezas de Ave Maria. Não sei se alguém aqui já rezou Ave Maria, você conhece. E eu rezava. Eu lembro que um dia eu quase fui pego com droga, com coisa. Eu rezei aquele dia uns 40 Pai Nosso, uns 30 Ave Maria. E eu achei que foi um livramento de Deus, daquele dia eu não ter sido pego. Esse era o meu entendimento, esse era o conhecimento que eu tinha, né? E hoje eu leio a Bíblia, era umas rezas repetidas as orações repetidas que eu fazia. Não tem nada a ver para Deus. A oração ela pode ser palavras simples, não precisa ser palavras bonitas. Eu não sei falar palavras bonitas, mas a oração ela sai de dentro de você e ela é sincera diante de Deus. A oração mais sincera que eu fiz foi o dia que eu entreguei a minha vida. Eu falei: Deus, se tudo que está na Bíblia é verdade, então eu quero te conhecer, eu quero te servir, né? Essa foi a oração mais que eu fiz sozinho na minha casa, no meu quarto. E eu falei: eu quero conhecer o Senhor. E Jesus veio ao meu encontro. Eu tive mais de uma experiência com Deus real. E Ele veio ao meu encontro. Não foi com palavra bonita, foi do meu jeito. Amém ou não? É do teu jeito, bem simples. Não precisa de muita coisa. Jesus ele foi muito simples aqui na terra, sim ou não, gente? Ele usou de simplicidade. E Ele convidou eu e você para aprender com Ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e o quê? Humilde de coração. Aprenda comigo. Se tem alguém que pode falar, vem aprender comigo, é Jesus. E Ele foi muito simples aqui na terra. Ele foi muito criticado por essa galera aqui, esses fariseus, essa turma que ele está dando uma... Ele também não amaciou com eles não, falou: ó, vocês são hipócritas. Ele falava para eles. E essa turma aqui, essa galera aqui, os fariseus, essa turma aqui, e chegou e falou: mas peraí, que Jesus que você é, que você senta no meio de pecador? Você senta no meio dos pecadores, rapaz, você come junto com os porque aquela turma lá, eles eram diferentes. Sim, sabe? Ó, não mistura aí com pecador não, porque nós somos uma elite. Virou uma religião, irmão. O maior perigo nosso é isso, a gente achar que nós somos escolhidos. Tudo isso é verdade, você é escolhido e você é especial, amém ou não? Cadê o amém? Mas nós não somos melhores, nem pior, nem melhor do que ninguém, amém, gente? E você pode se misturar com as pessoas. Aliás, para ganhar uma alma, você tem que se misturar no meio dela. Jesus sentava lá no meio dos pecadores. Falou: olha lá, está comendo junto com o pecador. Comia, sentava junto, e tocava nas pessoas, e curava as pessoas, e ganhava aquelas almas para Deus. É tudo que a igreja precisa aprender a fazer, amém ou não? Amém, igreja? Então, simplicidade. Agora não adianta eu ficar repetindo, eu inventar um monte de coisa diante de Deus, ficar inventando oração bonita. Seja o mais simples possível, honesto, porque você está falando com Deus, e não faça votos de tolo. Vou falar de mim aqui, teve coisa que eu orei, depois Deus me lembrou: ó, você orou assim, assim, assim. Aí eu caí, arrependi, falei: eu vou fazer assim, 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 Deus. Lembra que você orou diante de mim assim, assim? Eu ouvi aquela oração. Então pratica agora, né? Se você não vai praticar, não ora. Peça ajuda para o Espírito Santo. É a melhor coisa que você faz. Mas não faça votos que você não vai cumprir.
Deus não se agrada de votos de tolo. Está lá em Eclesiastes capítulo 4, Eclesiastes 5, de 4 ao 6. Não vou ler agora essa passagem toda aí. Amém ou não? Quando orares nos eis de vã repetições, não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai, Ele sabe o que você precisa antes de orar. Quando eu entendi isso aqui, irmãos, eu falei, peraí, antes de orar, Deus já sabe o que eu preciso. Sinceramente, às vezes eu dou uma paradinha assim, vou começar a minha oração. Como que eu vou começar a minha oração? Às vezes eu começo com arrependimento, eu dou uma paradinha, o Espírito Santo me lembra, você fez umas coisas aí que não, você falou umas coisas que não deveria. E aí às vezes você tem que pedir perdão até para alguém, ou para Deus, antes de começar a orar. Isso é ser honesto diante de Deus, amém ou não, gente? Isso é ser honesto, sabe? Não esquecer de honrar Ele e agradecer a Ele, né? É isso. E aí, versículo 9: portanto vós orarei assim: Pai nosso que está no céu. Diga comigo, intimidade. Quantos aqui chama Deus de Pai? A oração de Jesus era a coisa mais íntima que eu já vi na minha vida. Ele, Abba, Pai, né? Graças te dou, Pai, porque o Senhor revelou essas coisas para os pequeninos. O Senhor não revelou para os sábios. Graças te dou, meu Pai. Então ele sempre vem, ele começa a oração chamando ele de Pai. E ele ensinou a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, que você começa chamando ele de Pai. Você precisa saber que ele é o teu Pai. E Pai é Pai. Eu já preguei aqui, eu falei que na casa do teu Pai, quem chega na casa do teu Pai fala, ô Pai. Quantos filhos nós temos aqui? Quantos filhos? Principalmente a molecada, né? Tudo. Quem chega e fala, pai, pode abrir a geladeira aqui? Aonde, filho? Quando você piscou, o pudim já era, já foi tudo. É ou não é? Você está na casa do pai. Tem gente que está na casa do pai, igual o filho pródigo, né? Aquele filho que tem um que pegou a herança e desperdiçou. O outro fala, o senhor não me dá nem um cabrito. Fala, rapaz, tudo que é meu é teu. Teve até um teatro aqui, né? O que o pai falou para ele? Tudo que é meu é teu, desfruta, rapaz. É um cabritinho para fazer churrasco. Você acha que o pai vai te negar um cabrito? Fala para o teu irmão, vai fazer o teu churrasco, rapaz. Desfruta da casa do pai. Amém ou não? Jesus, ele ensinou a gente a ter essa intimidade com Deus. Tem gente que tem medo do pai, sabe? Mas aquele negócio, você pode ver que eu nunca preguei isso aqui, irmão. Eu já escutei pregador, Deus vai pesar a mão aqui hoje. Uai, os caras tem uns que nem almoçam, que sai do culto e falam, não, o pastor falou que Deus vai pesar a mão. Não tem nenhum texto que Deus vai pesar a mão. Deus quer te perdoar e te libertar. Deus quer a minha honestidade e sinceridade, irmãos. Uma vez eu era novo convertido, eu saí me tiraram lá do retiro, nossa, cada palavra abençoada. Fui lá, nós vamos na casa de um profeta hoje que ele vai ministrar lá. Chegou lá esse profeta, e ficou aquele suspense, assim, era um sobrado, e cadê o profeta? E o povo orando ali, fizeram um louvor. Aí ele desceu numa escada assim do sobrado, tudo de branco assim, ó, desceu assim, parecia um anjo. Eis que há um traidor no meio de vós. Eu falei, pronto, deve ser eu. Eu era novo na fé, tinha um monte de pecado, ilegalidade, que eu estava ali consertando, pedindo perdão para Deus. Há um traidor no meio de... Ameaçou todo mundo ali. Aí uma mocinha começou a chorar. Falei, pronto, acho que não é eu não. Tem gente ali pior do que eu. Assustou todo mundo, não edificou ninguém. A Bíblia diz que a profecia ela vem para exortar, para edificar. Amém ou não?
A palavra dessa manhã eu espero que venha edificar a tua vida. Não para te assustar, para você ir embora com medo. Ó, Deus vai pesar a mão e Deus vai... Irmãos, Deus não pesa a mão. A gente passa por algumas coisas, consequência do nosso pecado. Você tem, fala para o teu irmão, algumas colheitas, a gente tem algumas colheitas daquilo que a gente plantou. Tem nada a ver que Deus está pesando a mão, mas se você plantar coisa boa, vai vir uma grande colheita de bênção na tua vida, né? Você não colheu tudo ainda que você plantou de bom. Deus tem, vira para o teu irmão e fala, Deus tem uma colheita para a tua vida. Se você está orando por alguma causa, se você está intercedendo, eu acabei de falar que a oração tem recompensa. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que vem de secreto, ele te recompensará. A oração tem recompensa, irmãos. Amém ou não? A gente nem merece, mas Deus, ele nos recompensa. A Bíblia fala que Deus vai dar galardão. Ao que chegar no céu ainda vai ter galardão pela obra que você fez, né? A gente não merece nada, mas vai ter até recompensa, presente, galardão. Deus é bom, né? Deus não quer pesar a mão. Deus, ele quer te curar. Deus, ele quer me sarar. Deus, ele quer me erguer, me levantar, né? Então, eu preciso aprender a conhecer o Deus nessa intimidade, né? Pai nosso, quando vocês for orar, vocês se dirigem ao Pai e falam, Pai nosso que estás no céu. Chama Ele de Pai, Ele é Pai de vocês. Tenha essa liberdade. Deus, quando Ele se referiu a Jesus, 2 textos na Bíblia, a gente ouve a voz de Deus e fala, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Jesus chama Ele de Pai, o Pai amado. O Pai me ama, eu amo o Pai. Sabe? Quantos quer orar igual a Jesus e ter essa liberdade, essa intimidade com Deus? Deus, o desejo de Deus quando Ele criou o homem, irmãos, não tenho dúvida nenhuma. Ele criou o homem para ter intimidade com Ele, para ter comunhão com Ele. E a primeira coisa que nós perdemos lá no Éden, quando entrou o pecado, foi essa intimidade. E nós precisamos, a primeira coisa que precisa ser resgatada é essa intimidade. Se você for orar com essa intimidade, todas as vezes que você for orar, você sabe quando você está errado, você sabe quando você tem que pedir perdão, você sabe quando você precisa se humilhar, e você sabe que Ele vai te abençoar todas as vezes que você orar, porque você tem essa intimidade, você já conhece Ele. Intimidade significa que você conhece aquele ser, aquela pessoa. Intimidade significa que você conhece o Deus que você está orando, que você está servindo. Amém ou não? Intimidade significa que você sabe o que Ele quer de você, o que Ele espera de você. E muitas vezes a gente tem que orar, sabe, fazendo um concerto, tem que orar, parar de ficar prometendo o que você vai fazer, o que você não vai fazer, porque Deus sabe o que você precisa antes de você orar. Amém? Agora Ele quer te abençoar, eu não tenho dúvida disso. E eu não tenho dúvida que Deus quer abençoar essa igreja, essa cidade, a tua casa, a tua família, a tua vida, teus negócios, teu trabalho. Amém ou não? Vira para o teu irmão e fala, Deus quer te abençoar. Deus quer te recompensar. Pai nosso que estais no céu. Pai nosso que estais no céu, versículo 1. Diga comigo, santificado seja o teu nome. Jesus ensinou a gente a glorificar o Pai. Na tua oração você não pode ficar só pedindo. A tua oração não pode ser só pedir. Santificado seja o teu nome. Aqui ele ensinou uma frase, mas aqui no santificado seja o teu nome, você pode gastar meia hora, 1 hora, 2 horas, você pode gastar um tempo nessa adoração, amém ou não? Você pode gastar um tempo não pedindo nada para você. O pastor Júlio pregou recentemente aqui, que o culto não é para a gente, né?
Ah, eu não gostei do culto. O culto não é, principalmente um momento de louvor aqui, a palavra é para nós. A adoração, ela é para Deus, amém ou não? A do culto não é para nós, a gente está aqui para cultuar a Deus. E esse momento da oração, Jesus ensinou a gente a adorar. Santificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, só o Senhor é grande, só o Senhor é digno, só o Senhor é exaltado. Eu te amo, eu te sirvo, eu quero te servir. O Senhor é honrado na minha vida, eu te amo. E aí não tem assim. E as palavras, o Espírito Santo vai trazendo palavras, você vai e gasta um tempo dignificando, adorando, falando palavras de adoração a Deus, adorando em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? Sendo verdadeiro. O Espírito Santo, ele vem sobre nós quando a gente está adorando e santificando e exaltando e glorificando o nome dele. Amém ou não? Significa que Jesus gastava muito tempo assim com o Pai. Ele está ensinando a orar porque ele gastava muito tempo. Santo é o teu nome, Pai. Santo é. E o Pai vinha sobre ele. Você imagina no Monte das Oliveiras, quando Jesus se transfigurou diante deles, né? O Pai veio aquela presença. Ali estava Tiago, Pedro e João. Eles ficaram deslumbrados, mas Jesus estava acostumado com aquela glória. Ele estava acostumado. O Pai quer que você se acostuma com a glória dele. O Pai quer que você se acostuma com a presença dele. Amém ou não? Salomão, quando construiu o templo, ele olhou para aquilo tudo. Gente, o templo que Salomão construiu é um negócio fora do comum, não tinha nada igual na época. Aquelas paredes de ouro, era a melhor madeira. Salomão falou, nossa, melhor madeira. Deus falou, não, tá bom, agora você reveste com ouro. Que negócio, o templo era um negócio grandioso. E aí Salomão olhou para tudo aquilo e falou, se tiver tudo isso aqui, não tiver a tua glória, do que vale isso aqui? E ele ora, irmãos, ele oferece 1000 sacrifícios, 1000 cordeiros lá, sabe, no sacrifício. E ele começa a orar, né? Eu nunca vi uma oferta tão grande. Ele oferece, que era o jeito de ofertar, e começa a orar para consagrar aquela casa. Ele falou, Deus, se a tua glória não estiver aqui, de nada adianta esse templo. E ele começou a orar, e a glória do Senhor veio. Deus veio. Quem já leu essa passagem aí? A Bíblia diz que os sacerdotes não podiam entrar para dentro, porque a glória tomou a casa, a glória empurrava eles para fora. Quando a glória vem, tudo aquilo que é o sacerdote era aqueles que serviam no templo. Tudo o nosso serviço, aquilo que é humano, já era. Quantos quer que a glória venha na tua vida? Você precisa aprender a santificar o nome do Senhor. Você precisa adorar e exaltar Ele nas tuas orações. Fala para o teu irmão, para de ficar só pedindo, irmão. Santifica o nome dEle. Santificado seja o teu nome. Amém? Exalte ao Senhor. Outra coisa, a gente tem que trazer o reino. Diga comigo, venha o teu reino. Você tem que trazer. Tem gente que não entendeu o que é o reino ainda. Tem gente que não entendeu nada sobre o reino, né? Você sabe que Jesus falou que o reino dos céus, ele já está no meio de vós. O reino. Venha o teu reino com força, Pai. Quando o reino vem, o Satanás, ele perde as batalhas. Quando Jesus começa a reinar na tua vida, num lugar, num ambiente, Satanás perde a força dele. E o reino de Deus tem que vir com poder. E você sabe que ele vai vindo, e vai chegar a hora que ele vai reinar. Você sabe que Jesus vai reinar por 1000 anos nessa terra. Satanás vai ter um deslumbrinho aí de 7 anos, ele vai reinar, ele vai ter o reinado, a grande tribulação, ele vai reinar 7 anos, Jesus vai vir, vai destruir ele com o sopro da boca dele, e Jesus vai tomar conta disso aqui, 1000 anos de reinado. Todo mundo vai reinar com ele? Não, só quem entendeu o reino agora, só quem estiver reinando junto com ele agora.
E eu quero entender, eu quero que o reino venha. Venha o teu reino. Significa mais do que palavras assim, vem o teu reino. Não, reine na minha vida. Quando eu falo vem o teu reino, eu falo reina na minha vida. Reina. Quantos quer que ele reina na tua vida? Quantos quer que ele seja o teu rei? E você é o súdito dele, né? E a gente tem que ter essa reverência de tratar o nosso rei. Ele é um rei para mim. Ele é o meu rei. Sabe? Eu fico ofendido quando eu vejo alguém blasfemando ou falando do meu rei. Quem aqui fica ofendido? Sente ofendido quando você vê alguém falando. Eu já vi gente falar tanta besteira, sabe? Até que está falando que Deus não existe, a gente pede só para Deus ter misericórdia. Mas tem gente que blasfema de Deus. Rapaz, isso daí não é assim não, isso aí não existe. Se Deus existisse, ele já tinha acabado com tudo e não sei o que. Falou, quando alguém fala assim, porque não conhece ele, não conhece a bondade dele, a misericórdia dele, amém ou não? Não conhece o nosso Deus, a justiça de Deus, né? E você sabe que ele é tão bom que ele não olha diretamente para o pecador. Ele não olha diretamente para você, ele olha para o sangue. Você está debaixo do sangue de Jesus. E quando Deus olha para você, ele olha através do sangue que você foi comprado. Ele olha para a igreja, ele olha através do sangue. Existe um advogado lá, existe alguém lá com as mãos marcadas. Está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Ele mostra a mão dele para o Pai e fala, aquele lá eu comprei. Mas o diabo vai acusar, ele fala, aquele lá eu comprei. É meu. Vira para o teu irmão e fala, você é de Deus. Agora, se você foi comprado, por que as pessoas tratam Deus assim? Eu tenho irmão, é o livre-arbítrio. Não tem nada a ver, eu posso fazer. Eu não me sinto assim, irmãos. Eu olho para a Bíblia, para a palavra, e eu sinto que eu fui comprado. Se eu fui comprado, a Bíblia fala que eu não fui comprado com ouro, com prata, com coisas perecíveis, valorosas dessa terra, mas eu fui comprado com o sangue do Cordeiro. Eu fui comprado, Pedro fala que nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus. Se eu fui comprado, eu não sou dono da minha vida mais. Você não é dono mais da sua vida. Mais do que isso, você se tornou o templo do Espírito Santo, porque Ele te selou. A Bíblia fala ainda que você foi selado. Então você precisa honrar Ele como rei. Ele é o teu rei, Ele é o teu dono, né? A palavra dono significa senhor. Ele é o senhor da tua vida, né? A gente hoje, irmãos, até as músicas, a gente faz tudo errado. A gente fica chamando Ele de você. Eu falo, eu prefiro chamar de senhor, porque Ele é o senhor. Quantos aqui concorda que Ele é o senhor da tua vida? Fala para o teu irmão, Ele é o teu senhor. Ele é o teu rei. E você tem que trazer o reino. Deixar Ele reinar na tua vida. Venha, Jesus ensinou a gente a orar, venha o teu reino. Expanda o teu reino na terra. Que alcance pessoas através do teu reino, em nome de Jesus. E outra coisa, rendição à sua vontade. A oração também tem que ter rendição. A oração boa é quando você é vencido por Deus, não você fica tentando convencer Deus a fazer a tua vontade. Aqui não fala assim, Deus, faça a minha vontade. Não, seja feita a tua. Você aprendeu a oração do Pai Nosso, eu aprendi quando eu fiz a catequese. Eu só não entendi o significado dessa oração. Hoje ela é muito clara para mim. Orar o Pai Nosso sem fazer a vontade dele é ladainha. É só palavra repetida, né? Quando eu falo seja feita a tua vontade, eu estou negando a mim mesmo, eu estou negando as minhas vontades. Fala, Deus, eu não quero esse sentimento carnal, eu não quero as concupiscências da carne, eu não quero fazer minha vontade, seja feita a tua vontade. Quando eu oro, Senhor, seja feita a tua vontade, eu estou negando a mim mesmo, eu estou falando não para a carne. Fala para o teu irmão, diga não à tua carne, diga não para as tuas vontades. Seja feita a
tua vontade. Uma coisa que Jesus ensinou para os seus discípulos e que ele praticou é a vontade do Pai. A minha comida e a minha bebida. Quando acharam que ele estava com fome lá e ficaram preocupados, ele falou: a minha comida, eu tenho uma comida para comer que vocês não entendem. A minha comida e bebida é fazer a vontade do meu Pai. A minha fome, o meu desejo nessa terra aqui é cumprir a obra do meu Pai, é fazer a vontade do meu Pai. Por isso que ele foi muito bem sucedido. Não é só porque ele era filho de Deus, é porque ele fez a vontade do Pai. Ele andou dentro da vontade de Deus. Amém ou não? Deus tem uma vontade, particularmente para cada um de nós, porque nós somos diferentes, você é único. O que Deus de repente está pedindo para mim hoje, não está pedindo para você, sabe? Como igreja a gente tem um projeto junto, e Deus tem uma vontade como corpo, como igreja, para essa localidade, para essa comunidade, e a gente precisa ouvir a voz dele para cumprir, mas individualmente, cada um de nós, Deus espera algo de você, e você tem que buscar. Aqui não é o pastor que vai, você vai buscar nas tuas orações a vontade de Deus para a tua vida. Amém ou não? Gaste um bom tempo buscando a vontade de Deus. Gaste um bom tempo procurando entender: Deus, o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor quer de mim, Pai. Sabe, e muitas vezes alguns planos da gente, alguns propósitos, eu já vi que Deus, a maioria das coisas que você está buscando, Ele acaba fazendo, mas Ele faz do jeito dele. Às vezes você planejou tudo ali, você faz um esquema, Deus quebra todos os esquemas da gente, para cumprir a vontade dele, mas que Ele faz, Ele faz. Ele faz melhor do que você. O Espírito Santo é mais inteligente do que você. Fala para o teu irmão: o Espírito Santo é mais inteligente do que você. Entrega tudo na mão dele. Amém ou não? Entrega os seus caminhos, Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. A gente tem dificuldade de entregar. Alguns já entenderam a vontade de Deus, só que a gente resiste. Irmãos, nós somos muito resistentes. Sim ou não? Às vezes você resiste à vontade do Pai. Deus está falando com você, e você fica ali protelando: ó Deus, ó. Quantas pessoas oram e falam: Deus, eu sei já disso daí, mas ó, calma, lá na frente. Que lá na frente, irmão? Fala para o teu irmão: Deus quer isso agora. É para ontem. Deus tem pressa, irmãos. Amém, igreja? Deus tem pressa, né? Arrebatamento está às portas. Deus, Ele quer fazer algo através da sua vida. Diga comigo: Pai, seja feita a tua vontade. Acaba com a minha vontade, Senhor. Diga: eu me rendo a Ti. Eu quero fazer a tua vontade. Qual que foi a oração mais difícil de Jesus? Eu preguei isso recentemente, sobre oração também, mas eu peguei esse tema aí. A oração do Getsemane, lembra? Né? Se for possível, o quê? Afasta de mim esse, mas todavia seja o quê? Irmãos, ele estava numa agonia. Ele estava na maior prova da vida dele, por causa de mim e de você. Todavia seja feita a tua. Orou por 3 vezes a mesma coisa. Aí o pai falou: não, tem coisa que Deus não vai fazer do jeito que você quer. Ele vai fazer a vontade dele mesmo. E o pai falou: minha vontade é que você morra na cruz e morra por essas pessoas. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Você vai ter que beber esse cálice. É um cálice difícil, mas você vai ter que beber. E ele bebeu o cálice por causa de você, por causa da igreja. Amém ou não? O apóstolo Paulo orou por 3 vezes também, pedindo a mesma coisa: ó Deus, tira esse espinho da minha carne. E aí o Espírito Santo falou com ele: a minha graça te basta. Eu vou deixar esse espinzinho aí, né? Tem gente aqui que está com um espinzinho ali. Aquele espinho significava o que na vida de Paulo?
Tem gente que fica, eu já ouvi falar tanta coisa, o texto explica, irmão, a Bíblia mesmo se explica. Paulo fala, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na minha carne. Ou seja, toda vez que ele ia querer ficar soberbo, ele falou, nossa, eu sou Paulo, eu fui lá no terceiro céu, rapaz, aí o espinho doía, ele, glória a Deus, a glória é tua, a honra é tua. Quantos estão entendendo? Foi dado um espinho na minha carne, Paulo fala, para que eu não me ensoberbecesse. Deus vai começar a fazer coisas grandes na tua vida, de repente você vai querer ficar orgulhoso, e Deus vai pôr um espinhozinho aí, para te espetar. O Gabriel, fala para o teu irmão, o Gabriel vai te espetar, irmão. Deus vai mandar um Gabriel te dar umas espetadas, que você vai, glória a ti, pai, essa honra é tua, Deus. Deus ensinou Paulo a dar a honra e a glória para ele. Tudo é ele, irmãos, a gente não é nada. Amém ou não? Rendição, seja feita a tua vontade. Agora, pastor, até agora aqui a gente só falou de Deus, a honra para Deus, a glória para Deus, o louvor é para Deus, é vontade de Deus, é o reino de Deus. Não pode pedir nada? Pode. Você pode trazer todas as suas necessidades, Jesus ensinou. Pão de cada dia. O pão de cada dia pode ser, sei lá, você está precisando de um carro, você está precisando de um emprego melhor. Qual que é a tua necessidade hoje? Traz ela diante de Deus. Pode trazer. Deus vai abrir portas para você, amém ou não? Qual que é a tua necessidade hoje? Deus, a coisa está meio feia lá em casa. Ele vai te dar o pão de cada dia, Ele vai te suprir, Ele vai te dar, amém ou não? Só não desperdiça aquilo que Ele dá. Deus, Ele tem uma medida, Deus tem algo, né, para a tua vida. Tudo que é justo para a tua vida, Ele te entrega, né? É o justo e o excedente, né? Deus te dá para cada pessoa, os judeus acreditam nisso. Para cada pessoa, Deus entrega aquilo que é justo na mão dele. E às vezes Ele excede, o excedente é para você repartir, é para você... Se você souber administrar isso, Deus vai te dar mais. É assim que Ele trabalha, amém ou não? Agora, você pode pedir o pão de cada dia. Lá no deserto, Deus derramou o maná e falou, gente, tem uma medida certa para cada família, não precisa pegar mais do que isso, porque amanhã vai cair mais maná. Amanhã, eles acordavam de manhã, era igual uma neve branquinha assim, ó. É tipo uma farinha, né? O maná era um bolo, né? Tinha gosto de mel e coentro, né? Que eles falam, tinha um pouquinho de sabor de mel, né? Deus já vinha, o bolo já vinha com açúcar. Olha como é que Deus, eu fiquei pensando, por que tinha um pouquinho de mel? Deus já mandava, né? Não tinha açúcar lá no deserto. Então já vinha adoçado, já vinha dosificado, né? Quem põe um pouquinho de açúcar no bolo aqui quando vai fazer? O maná já vinha com açúcar, irmão. Tinha gosto de mel, né? E tinha gente que pegou a mais lá. Deus mandou pegar uma medida. Aí juntou bicho. Moisés foi lá e deu uma dura. Moisés, o maná deu bicho aqui. Deu bicho porque você guardou de ontem. Deus falou para você pegar o maná para a tua família. Olha lá, tem maná novo. Quantos quer o maná novo? Deus tem uma bênção nova para você. Fala para o teu irmão, Deus tem uma bênção nova para você. O pão de cada dia é a tua necessidade de hoje. Deus, o pão de cada dia já tem lá em casa, o Senhor já me supriu, mas eu tenho outra necessidade. Coloca essa necessidade. É a necessidade do momento que você tem. Amém ou não? Glória a Deus. Quantos está aprendendo a orar com Jesus aqui? E você continuar lendo isso aqui, Deus vai te falar muito mais coisas. Diga comigo, arrependimento. Diga, perdoa os meus pecados. Irmão, a tua oração tem que ter arrependimento. Jesus colocou tudo ingrediente nessa oração aqui, modelo, né? Para a gente aprender, tem que haver arrependimento. Para que haja o perdão de Deus, tem que haver o arrependimento genuíno. Não é assim, falar, Deus, eu tenho essa falha. Não, dá nome no teu pecado e fala, eu tenho esse problema aqui, põe a cara no chão, pede perdão. Toda vez que você
chegar com arrependimento, você vai sair perdoado. Amém ou não? Sim ou não? Outra coisa, disposição para perdoar. A oração do Pai Nosso é assim: perdoa os meus pecados, assim como eu, o quê? Vamos ver se o pessoal sabe o Pai Nosso. Assim como eu, o quê, irmã? Perdoa nossos devedores. Perdoa os nossos devedores, aqueles que me ofenderam, aqueles que... Perdoa os meus pecados, assim como eu também perdoo, né? Todo mundo que me ofendeu, os meus devedores, está perdoado. Tem gente que não. Ele quer o perdão de Deus, mas aquela magoinha ali faz... É 20 anos de crente, é 20 anos de mágoa. Ele está ali, irmão, você não prospera. Deixa eu explicar para você. Se você não perdoar, você não prospera. Amém? E não é só falar. Pastor, já decorei o Pai Nosso. Então tá bom, você já perdoou? Então esquece, para de orar o Pai Nosso. Ou você pratica essa oração, ou você para de orar. Pastor, eu oro o Pai Nosso todo dia, mas você está perdoando as pessoas? Assim como eu perdoo os meus devedores. Não tem umas pessoas aqui que não dá, pastor, para perdoar. Então para de orar. Porque o Pai vai te perdoar na medida que você... Porque, diga comigo, porque se não perdoarmos os nossos devedores, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas. Você sabe que a oração que o pessoal faz aí, eles param ela antes da hora. Tinha que continuar aqui, ó. Tem que ir até no 15 aqui. Fala, porque se não perdoares aqueles que... os devedores, também o vosso Pai. Tem gente que não prospera porque não perdoa. Ele quer o perdão do Pai, mas ele não perdoa. Lembra da parábola do devedor lá que Jesus contou? Quem lembra daquela parábola? A pessoa tinha uma dívida impagável. É como se a dívida da pessoa, ela tem dinheiro, tem tudo, mas ela deve um milhão a dívida da pessoa. E ela não tem aquele dinheiro. É 1 bi, a pessoa não tem. Aí o que a pessoa fez? O credor, o devedor, falou, ó, vou fazer o seguinte, você está perdoado. Fala para o teu irmão aí, você está perdoado. Fala para o teu irmão, sabe aquela dívida lá? Está perdoado. Eu te perdoo. Aí, o que você está rindo aí, varão? Tem alguma dívida do Ricardinho aí? Ixi, agora já falou, irmão. Os dois estão rindo, um falou para o outro, está perdoado, pronto. Cancelei uma dívida aqui, irmão. Prestou, perdoou agora. Está perdoado. Estou dando um exemplo bíblico aqui, viu, gente? Mas, se quiser perdoar, né? Aquele devedor, o que acontece? Ele foi perdoado de uma dívida muito grande, impagável. Você sabe que o credor, que é Deus, né? Essa parábola aqui. Quem que tinha uma dívida impagável aqui? Todos nós. E o Pai fez o quê? Está perdoado, meu. O salário do pecado é a... E quem que morreu? Jesus morreu e pagou. O Pai falou assim, ó, está pago. Deus amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas pagou. Vira para o teu irmão e fala, está pago. Mas aí, aquela pessoa que foi perdoada com Deus, ele andou um pouquinho e encontrou um cara que devia para ele. Deus perdoou 1 bilhão. Aí ele pegou um cara que devia 100 reais para aquela dívidazinha. Ajoelha ali, fala. Não tem como pagar, se humilha, fala, não tem. Me perdoa, mas eu não tenho como pagar agora, espere só mais um pouco. Não, você vai na justiça, vai preso. Então você vai para a cadeia, o delegado aqui, vem cá. Recolhe, pode recolher, leva ele. Aí alguém viu essa cena, vem cá você. Aí você vai lá no Pai, o Pai vai ser aquele ali, ó. Tá com a mão no queixo ali, observando. Você vai lá no Pai, é Deus, né? Falou, você lembra aquele cara que você perdoou?
Ele está cobrando um cara, você perdoou 1 bilhão, ele está cobrando R$100. Vai lá. Vamos ver o que o pai vai fazer. Ô pai, você lembra aquele cara que você perdoou? Ele tá botando o outro ali no prazo. Vai lançar na prisão, né? Ele não me busca. Você viu? É isso, a parábola fala isso, irmão, exatamente isso. Às vezes Deus perdoou 1 bilhão. Vai lá pro teu irmão, a tua dívida era alta, filho. Mas você quer cobrar R$100? Você quer cobrar? Fala pro teu irmão, perdoa isso aí, irmão. Abençoa. Amém ou não? Para que o Pai também possa te abençoar. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo. A oração do Pai Nosso, Ele está ensinando você a perdoar. Ele está ensinando você a pedir perdão e perdoar. Você tem que receber o perdão, mas você tem que aprender a perdoar. Você tem que ter um coração perdoador. Ah, pastor, não estou sentindo de perdoar. Perdão é um mandamento. Diga comigo, perdoar é um mandamento. Você não tem que sentir nada. Fala para o teu irmão. Você tem que perdoar e pronto. Amém ou não? Agora eu vou parar. 11 horas em ponto. Para ou continua, Rô? Continua. Pela cara dela, continua. Só falta uma coisa. Diga comigo, batalha espiritual. Diga comigo, livra-me das tentações. Me livra do mal. Amém ou não? Ser tentado é pecado? Ser tentado é pecado? Sim ou não? Jesus foi tentado? Pecado é o quê? Cair em tentação. Então ele ensinou aqui batalha espiritual também. Ele falou, o inimigo vai atacar vocês também. Então vocês oram, livra-me do mal, Senhor. Me livra das tentações. Me livra, guarda a minha vida debaixo do teu sangue. Então a oração também, você tem que ter um momento de guerra espiritual. Você tem que ter um momento de batalha espiritual. Guarda a minha vida, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda meu ministério, me livra do mal, me livra das tentações, me livra do pecado. Guarda essa área da minha vida, essa área de fragilidade, me livra do mal. Então tem que ter um período de batalha espiritual, onde você vai repreender o diabo, expulsar o diabo, expulsar da tua mente, repreender, usar as armaduras que Deus te deu. Sim ou não, gente? A oração, diga comigo, oração tem que ter batalha espiritual. A oração do Pai Nosso, ela é completa. Ela é completa. Ele ensina você também fazer batalha espiritual. Amém? Agora eu acabei, agora eu paro. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você. Vamos ficar todos em pé, por favor.